Beleza? Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo número 12. Hoje nós estamos nesse trecho aqui que vai do verso 9 ao 13, mas eu vou expor apenas o verso de número 11, tá? Deixe aberto aí. Ainda não leremos o verso 11, preciso fazer aqui algumas considerações prévias antes de lermos, para que então você possa entender o que está sendo tratado aqui, tá? Para você que está aí conosco pela primeira, segunda, terceira vez, talvez até pelas mídias sociais aí pela primeira, segunda, terceira vez, nós estamos expondo toda a epístola de Paulo aos Romanos. Iniciamos no capítulo 1, verso 1, e hoje nós estamos aqui nos idos do capítulo 12, verso de número 11, no sermão de número 67, 67º sermão. E o que nós vimos até aqui? Eu, inclusive, recomendo fortemente, não apenas você que não viu, mas você que esteve aqui conosco, que retorne aos sermões anteriores para revê-los, para estudá-los, tá? São sermões cujo conteúdo é muito importante para que nós compreendamos as coisas mais fundamentais da nossa fé. E vimos no capítulo 1 ao 8 de Romanos a exposição do que é o Evangelho. O que é esta boa nova que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregasse, que fala do homem numa condição de completa perdição e fala de um Deus que total e absolutamente só trouxe a salvação a nós, por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o Evangelho nos conclama que nós arrependamos-nos e creiamos neste Evangelho. Capítulo de número 9 ao capítulo 11, nós tivemos Paulo nos explicando como Deus está governando soberanamente a proclamação do Evangelho, trazendo a salvação àqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo e realizando de forma soberana esta obra da salvação, sem que nada possa impedi-lo. Vimos ao final, inclusive, do capítulo 11, Paulo adorando e celebrando a Deus por este governo soberano de Deus na execução da salvação, quando trouxe Cristo Jesus à cruz do Calvário, e na elaboração da proclamação da salvação a partir especialmente da igreja. Vimos então, findos esses dois blocos doutrinários, 1 a 8 e 9 a 11, que aqui a partir do capítulo de número 12, Paulo começa um bloco prático. Sim, compreendemos o que é o Evangelho e compreendemos que Deus é soberano na pregação do Evangelho. E agora, como o Evangelho se reflete em nossa vida prática? Como o Evangelho afeta o nosso dia a dia? E aí eu preguei os dois sermões principais desse trecho, nos versos 1 e no verso de número 2 do capítulo 12. Retome lá. Estes dois sermões são os dois sermões mais importantes desse bloco, porque estes dois versos são os versos mais importantes desse bloco. Como eu lhes disse, não dava para Paulo falar de todas as circunstâncias, ocasiões, problemas e situações da vida cristã. Mas ele então levanta duas bases principais. E a primeira delas é: o seu corpo é um corpo agora sacrificado a Cristo como culto. E a segunda delas é: a sua mente agora é uma mente renovada pelo Evangelho. Essas são as duas bases principais desta parte prática, tá? E então continuamos falando do mais que Paulo entreteceu. Capítulo 3 a 9, versos 3 a 9. Paulo nos falou sobre nós nos conhecermos igreja. Como o Evangelho afeta a nossa percepção de quem somos. Quem somos? Somos brasileiros? Somos candangos? Somos, o que mais? Nordestinos? Somos o quê? Cidadãos... Antes de qualquer coisa, nós somos o quê? Membros do corpo de Cristo, cristãos. E devemos viver como tal. Depois disso, Paulo nos falou, então, semana retrasada, que foi a última vez que estive lhes expondo, ali nos versos 9 a 10, Paulo tratou conosco na perspectiva do modo como, já que somos corpo de Cristo, como nós devemos nos relacionar com nossos irmãos. E hoje, especialmente o assunto de Paulo aqui é o servir a Cristo
no seu corpo, na igreja, tá? Então, sim, existe uma dimensão dessa vida para a qual fomos chamados no Evangelho, que diz respeito ao trabalho pelo qual nós devemos servir a Deus. Deus também nos chamou para um trabalho. E este é o assunto de Paulo aqui no verso 11. No capítulo, em tudo que nós vimos quanto ao Evangelho, vimos como Deus extraordinariamente nos salva. Vimos, por exemplo, que Deus nos salva para nos tornar a imagem do seu Filho. Isto é uma verdade. Isso está em Romanos, no capítulo 8, versos 29 e 30. Mas além de nos salvar para nos tornar a imagem do seu Filho, também Deus nos salvou para nos unirmos a Cristo em um trabalho. Sabia disso? Há um hino antigo que diz: há trabalho para ti, cristão. E este é o assunto de Paulo aqui. Vamos lá ler o verso de número 11? A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 11 nos diz assim. Eu tô usando aqui a versão NAA, tá? Almeida, revista, nova, NAA, nova, ixi, agora até eu me confundi. NAA é Almeida atualizada, né? Nova Almeida atualizada, obrigado, me confundi aqui. Por que eu estou usando essa tradução? Porque ela que mais segue de perto o texto grego, tá? Eu tenho usado aqui frequentemente a NVI, mas aqui a NVI, ela incorre em algumas falhas, tá bom? Então a NAA diz-nos assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E aqui o título desse sermão hoje é: eu ordenei esta fala de Paulo e estabeleci o seguinte título: sirvam ao Senhor com diligência e paixão. Esta é a ordem que a gente vai seguir aqui para abordar esse texto, tá? A primeira coisa importante, queridos, nós fomos criados para o trabalho, certo? O ser humano foi criado para realizar, para criar, para desenvolver, para iniciar e para concluir. Nós nos sentimos bem trabalhando. O trabalho de um modo bastante amplo. Não estou falando apenas do trabalho remunerado. Estou falando do trabalho, a realização, o empreendimento. Sim ou não? Não há homem que possa sentir-se satisfeito, realizado, sem empreender, sem trabalhar. A criação, a realização, o desenvolver é algo próprio da nossa natureza. Nós nos sentimos bem fazendo essas coisas. E eu estou falando de forma bastante ampla. Por exemplo, o trabalho da criação de filhos. Criar filhos é um trabalho imenso, imenso. Jardinagem é um trabalho, escrever é um trabalho, cuidar do lar é um trabalho, ser um bancário é um trabalho, enfim, existem diversos trabalhos que nós realizamos ao longo de nossa vida. Alguns deles nós os fazemos de forma remunerada, porque precisamos, né? Necessitamos. Alguns outros nós os fazemos apenas por prazer, porque nos realizamos e nos sentimos bem fazendo. E quer seja de um modo, quer seja de outro, trabalhar faz parte da nossa existência. Nós não realizamos trabalhos apenas por remuneração. Nós os fazemos para sentir prazer, para nos sentir úteis, para nos sentir produtivos. Não é bom quando a gente termina algo, a gente olha para algo que a gente fez e olha de um lado, olha do outro, olha sobre uma perspectiva, sobre outra e fala: caramba, cheguei ao fim, não é? Enfim, o trabalho é algo para que Deus nos fez. Deus nos fez trabalhadores, porque Deus trabalha. O Senhor Jesus, inclusive, argumentando em favor de estar realizando milagres no sábado, ele disse: o meu Pai trabalha até hoje. E talvez você nunca tenha pensado nessa dimensão. Parte da dimensão em que fomos feitos à imagem de Deus é no que diz respeito a sermos também criativos, trabalhadores, empreendedores. Parte da imagem de Deus em nós está no fato de Deus ser trabalhador e nos ter feito também trabalhadores. Entendeu, meu irmão? Tranquilo até aqui? Beleza? Alguém discorda disso? Não, pastor, eu estaria muito bem vivendo a vida toda deitado numa rede, bebendo água de coco na beira da praia, sem fazer nada a vida toda.
Será que alguém consegue viver assim? Acredito que não. Acredito que não. Tá. E há uma dimensão do trabalho que aquele que conhece o Evangelho passa a descobrir, queridos. Há uma dimensão de trabalho que só aquele que é alcançado por Cristo passa a descobrir, que é o trabalho para o Senhor, o trabalho para Deus. Sim, há também uma dimensão desta vida em que todos os trabalhos nós os fazemos para o Senhor, certo? Mas há um outro trabalho específico, que é o trabalho do Senhor, a lavoura de Deus, o trabalho de Deus, aquele do qual o Senhor Jesus disse: roguem a Deus que enviem trabalhadores para a sua seara, porque os cearenses são poucos. Porque são poucos, né? Os segadores, né, irmãos? Mas a seara é grande, ok? Sim. Então, sim, o Senhor Jesus disse que há um trabalho específico que diz respeito ao trabalho de Deus e tem a ver com a lavoura de Deus e a cega, a colheita que Deus está fazendo. Dá para entender isso, queridos? Então eu preciso que você entenda aqui essa dimensão. Por exemplo, quando eu tratei lá no capítulo 11, verso 1, do nosso corpo para Deus, a nossa vida como culto, eu disse sim, que tudo que a gente faz para Deus é culto. O seu trabalho lá como policial militar é culto, o seu trabalho como desenhista é culto, seu trabalho como faxineiro é culto, seu trabalho como operador do direito é culto. Não estou discordando disso. Também é sagrada essa esfera da sua vida, tá? Seja qualquer trabalho que você faça, dona de casa, esse trabalho também é culto. Mas, além de tudo o que fazemos ter de ser dirigido a Deus como culto, há uma outra esfera de trabalho. A esfera do trabalho de Deus, para a qual somos chamados como cristãos a atuar. E é este o assunto de Paulo aqui. Deu para entender? Tá bom? Então sim, tudo quanto você faz deve ser feito como para o Senhor. Mas aqui existe um trabalho que não é como para o Senhor. Ele é realmente, exatamente para o Senhor. Ok? Estamos juntos? Tendo entendido isso, então vamos observar isto que Paulo nos ordena aqui. Paulo nos ordena: sirvam ao Senhor com paixão e diligência. É o que está nesse versículo. Eu só reordenei as falas de Paulo, tá? Mas comecemos então pelo sirvam ao Senhor. Este sirvam ao Senhor está no finalzinho deste versículo, quando Paulo diz: servindo ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Tá? A primeira coisa importante, eu quero à luz dessa, eu vou tratar primeiro sirvam ao Senhor, depois com paixão e depois com diligência. A primeira coisa importante aqui, eu quero falar duas coisas a respeito deste sirvam ao Senhor. A primeira importante é: você tem de trabalhar para Cristo porque você é servo dele. É o que está implícita nessa fala de Paulo, quando ele diz sirvam ao Senhor. Aí você fala: como assim, pastor? Isso tudo está nessa fala de Paulo, servindo ao Senhor? Exatamente. O verbo que Paulo usa aqui, o verbo duleio, é o mesmo verbo que está ligado à palavra que nós usamos para nos remeter a escravos. Doulos. Talvez você se lembre do sermão que eu preguei, o sermão de número 54, quando expondo Romanos 10, 9 e 10, eu disse que somos chamados a confessar a Cristo como nosso Senhor, e a palavra ali tem um significado também de Senhor de escravos. Quando nós assumimos um compromisso de seguir a Cristo segundo o Evangelho, nós assumimos uma posição de servos de Cristo ou escravos de Cristo. E este verbo que Paulo usa aqui é exatamente o verbo de servir como escravo. Sim, Paulo podia ter usado outros verbos. Há outros verbos gregos para servir. Inclusive o verbo que está ligado ao que nós chamamos de diaconia, diaconato, né? E aqui o verbo, traduzindo para o português, seria diaconizar, servir, né? Não tem esse verbo em português, enfim.
Mas Paulo faz questão de utilizar um verbo que está ligado à ideia de servir como um escravo, servir em trabalho como se escravos fôssemos, tá, queridos? Paulo, então, é claro, a escravidão no mundo grego é diferente da escravidão que nós vimos no nosso país, por exemplo, ou na América do Norte, tá? É uma outra relação, parece mais uma relação de trabalho. Na verdade, por exemplo, ao século I, o escravo, ele tinha de ser alimentado pelo seu senhor, o senhor tinha de dar vestes para o seu escravo, ele não trabalhava durante todas as 24 horas do dia, ele trabalhava geralmente num período do dia, por exemplo, o período da manhã. Ele tinha o período da tarde para fazer um trabalho para si. Inclusive, fazendo um trabalho para si, ele podia comprar depois a sua liberdade, tá? Isso existia no mundo romano. Mas eu não quero entrar nessas questões detalhadas da escravidão no mundo romano. Só quero que você entenda. O verbo que Paulo usa aqui é o verbo quando ele, então, está falando dessa relação escravo-senhor. E o próprio Paulo se identificava como escravo de Cristo. Capítulo 1, verso 1 de Romanos, o que Paulo diz de si? A apresentação de Paulo à igreja em Roma, ele se diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, ou Paulo, escravo de Cristo. Tá bom? E é este verbo que nós temos aqui. Por isso, a primeira compreensão a que devemos chegar nesta declaração, sirvam ao Senhor, é que você tem de trabalhar para Cristo. Você também é um servo escravo de Cristo, como Paulo. Você é cristão? É? Sim ou não? Você, como disse o apóstolo Paulo, confessou publicamente, declarou publicamente a Jesus Cristo como o seu Kyrios, o seu Senhor. Então, nesta confissão você disse: Senhor, agora eu sou o seu servo, agora eu sou o seu escravo. Sabe o que você está dizendo concomitantemente com isso? O Senhor tem a minha força de trabalho para o Senhor. Entendeu, irmãos? Percebe aqui uma questão prática do Evangelho? O Evangelho, quando nós confessamos a Cristo com o Senhor, nós concomitantemente confessamos: o Senhor tem a minha força de trabalho, Senhor. O Senhor tem o meu tempo, o Senhor tem minha energia, o Senhor tem meus recursos. Eu sou sim. Quando o Senhor Jesus orou pedindo trabalhadores para a seara, eu sou um destes pelos quais Jesus orou. Eu estou aqui, Senhor, para trabalhar nesta seara. Deu para entender? É o que está implícito neste servindo, com este verbo, que é um verbo que trata do serviço do servo, do escravo. Deu para entender isso, irmão? Você já entendeu sua posição diante de Deus como servo? Que você é um servo de Cristo? Você é um escravo de Cristo? Você já entendeu que isso implica em você trabalhar para Deus? O servo, antes de tudo, é alguém que trabalha, entende? O servo é alguém que trabalha, o servo é alguém que elabora, o servo é alguém que executa, ok? Você tem trabalhado para Deus? Aí você vai me dizer: não, pastor, eu tenho trabalhado para Deus, lá no meu trabalho eu realizo como se fosse para Deus. Beleza, eu acho que eu já deixei isso claro. Realmente, no seu trabalho remunerado, qualquer um que você o faça, você tem de fazer como se fosse para o Senhor. Mas isso não exclui o trabalho do Senhor. Há duas dimensões aqui então de trabalho. Há uma dimensão do trabalho, onde nós executamos as atividades de nossa vida como para o Senhor. E isso está inclusive implícito no fato de Paulo nos dizer aqui, no capítulo 12, verso 1, que os nossos corpos são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso deve ser o nosso culto racional. Volte lá nesse sermão. Que sermão é esse? É o sermão? É o antecedente, 4 sermões atrás eu tratei disso, tá? O corpo sacrificado. Mas há um trabalho para Deus que diz respeito àquilo que o Senhor Jesus manifestou-se em referência à lavoura de Deus. Já já eu vou explicar o que é essa lavoura de Deus, tá? E você tem trabalhado nesta lavoura de Deus, meu irmão? Seu tempo, sua energia,
seus esforços também estão dirigidos à lavoura de Deus? Você percebe que muitas vezes nós somos desequilibrados na utilização do nosso tempo, nossos recursos, da nossa força laboral? Sim, meu irmão, Deus te chama em Cristo para que você também seja um trabalhador da sua seara. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Este tempo aqui da igreja reunida não é o tempo do trabalho, é o tempo da capacitação. Você pode dizer, não, pastor, eu já trabalho para Deus, eu estou presente em todos os cultos. Não, meu irmão, isso aqui não é trabalho, isso aqui é capacitação para que você trabalhe. É um curso de formação, é uma escola de aperfeiçoamento, é um lugar onde você é burilado, desenvolvido, capacitado, não apenas para se tornar a imagem de Cristo, mas também para que você possa trabalhar na lavoura de Deus. Essas são as duas finalidades desse tempo aqui: capacitar você para que você possa ser transformado à imagem de Cristo, mas também desenvolver você para que você tenha ferramentas para trabalhar na lavoura de Deus. Então não, se você só está sendo capacitado, você não está trabalhando para Cristo, para Deus. Deu para entender? Quanto do seu tempo, quanto da sua semana, quanto dos seus recursos estão empreendidos na lavoura de Deus? E aqui uma coisa importante: você sabia que a maior realização que você pode experimentar nessa vida é trabalhar para Deus? Sabia disso? Nós fomos feitos para trabalhar e do trabalho nós nos realizamos. Não é legal quando a gente faz uma coisa bacana? Eu lembro de algumas equipes que eu já tive de gerenciar e às vezes você pega um negócio todo desorganizado, né? E aí você começa a organizar daqui, organizar dali e de repente está tudo no lugar. Eu já peguei uma vez uma subconta contábil com mais de milhares de reais de prejuízo. E diante de um trabalho árduo lá capacitando a equipe, a gente reduziu, a gente retirou todo esse prejuízo que havia nessa subconta, ou seja, trouxemos lucro para a nossa empresa, né? Eu fazendo meu trabalho estava realizando mais do que os outros gerentes que trabalhavam lá na venda. Eu estava trabalhando com a parte contábil, resolvi um problema de lucro assim de uma forma, e eu olhei para aquele negócio e falei, caramba, que realização legal. E eu gostava de chamar a equipe, juntar a equipe e dizer, olha, fizemos isso, realizamos isso, dar uma festa, né? Sorvete, né? E aquele dia que a gente jogava bola lá dentro do escritório, fazia isso, irmãos, essas coisas doidas assim. Separava as mesas, botava um negócio de bola, hoje a gente vai jogar bola, porque nós batemos uma meta, vamos celebrar, né? Batemos meta, hoje a carne de sol é por minha conta, às vezes a gente fazia isso. Para celebrar, levava o pessoal lá para Potência do Sul, churrascaria, celebrar. A gente faz um trabalho e a gente fica, que legal, que bacana. Agora imagine, queridos, você, antes de tudo, foi feito para trabalhar para Deus, tá? E existe um trabalho especial no qual você se realizará de modo que nada mais nessa vida pode trazer realização semelhante. Os olhos de Jesus brilhavam quando ele estava ali evangelizando a samaritana à beira do poço, e os discípulos disseram, mestre, come algo. E Jesus disse, não dá, eu estou empolgado, eu estou entusiasmado, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. De que Jesus está falando? Desta realização, desta alegria, deste prazer de trabalhar na lavoura de Deus. Meu irmão, se você nunca, por exemplo, existem muitas esferas desse trabalho na lavoura de Deus. Uma delas é conduzir pessoas a crerem em Cristo. Se você nunca conduzir uma pessoa a crer em Cristo, quando você tem essa primeira experiência, você diz, caramba, que negócio extraordinário. Compartilhar o Evangelho e ver a vida do Evangelho produzindo assim, né? Transbordando, pessoas se arrependendo, crendo, confessando a Cristo. Sim, meu irmão, há uma realização que você pode experimentar nessa vida, e ela é plena, absoluta, crescente, constante, e ela diz respeito à realização do trabalho de Deus. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem de trabalhar para Cristo porque você é servo dele. Amém? Se reposicione hoje, por favor, meu irmão.
Se você está olhando para a sua vida agora e percebe que não há tempo seu despendido no trabalho da lavoura de Deus, reposicione sua vida. Reconsidere suas ações, é disso que Paulo está falando. Sirvam ao Senhor. Você é um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Sirva ao Senhor. Bem, a segunda coisa que eu acho importante considerarmos sobre este sirva ao Senhor é que trabalhar para Cristo consiste prioritariamente no servir o Evangelho aos homens. O trabalhar para Cristo é prioritariamente servir o Evangelho aos homens. Então preste atenção, Paulo diz, sirvam ao Senhor. Aí a gente pode se perguntar, em que servimos ao Senhor? Está implícita a resposta que nós conhecemos no Evangelho. O que o Senhor Jesus ordenou sua igreja a fazer? É fácil saber o que o Senhor quer que nós façamos. É só perguntar, o que o Senhor Jesus ordenou? O que o Senhor Jesus ordenou à igreja, irmãos? Como trabalho? Vamos lá, quem sabe responder? Perfeito, Mateus 28, 18 e 19, Marcos 16, 15 e 16. Você quer saber o que é isto que Jesus disse? Orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara? Você quer entender o que é este trabalho de que está falando Paulo? Paulo está pensando na ordem mais óbvia, mais nítida, que o Senhor Jesus deixou à igreja quando? Quando por ocasião de sua ascensão. É claro, há muitas coisas que a igreja deve fazer. Esta não é a única atuação da igreja, mas há um core, há uma atribuição principal, há um núcleo do trabalho da igreja, há um cerne do trabalho da igreja, entende? Há um cerne, há um coração do trabalho da igreja, e nós precisamos entender isso como cristãos, inclusive para que você próprio, preste atenção, descubra seus dons, e entenda como exercê-los. Há muitas vezes nós, como igreja, compreendemos de forma equivocada o que é o trabalho para Deus, e talvez estejamos fazendo coisas que não sejam o core, o coração, o núcleo, a parte central. Entende? Então sim, além da parte central, há muitas outras coisas que devemos fazer. Mas quando Paulo diz, sirva ao Senhor, eu não tenho dúvida de que ele está pensando exatamente naquilo que o Senhor Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, e em Mateus 28, 18 e 19. O que o Senhor Jesus diz em Marcos 16, 15 e 16? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele porém que não crer será condenado. E o que diz Mateus 28, 18 e 19? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei, e estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você tem alguma dúvida de que esse é o trabalho de Deus? Ora, preste atenção, Jesus está indo para o céu, ele vai dar a ordem mais importante para a igreja. É claro que este é o trabalho de Deus para mim e para você, queridos. Tanto que, por exemplo, no capítulo 1, verso 1 de Romanos, quando Paulo se chama servo, escravo de Cristo, para o trabalho de Cristo, ele continua dizendo no mesmo verso, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? Para o evangelho de Deus. Ele é escravo, porque ele foi separado para o evangelho, ou para o trabalho do evangelho. Lá no capítulo 20 de Atos, versos 18, 19, 20 e 21, é uma outra ocasião em que Paulo usa esse verbo servir como escravo, falando de si mesmo, e aqui ele diz o seguinte, preste atenção, ele está ali lidando com os irmãos que está se despedindo dos presbíteros da igreja da região de Éfeso, e ele dirige-se a eles e diz, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor. O verbo aqui servindo é o mesmo verbo servindo como escravo, com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram,
jamais deixando de quê? De vos anunciar coisa alguma proveitosa e vô-la ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto os judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: o trabalho de escravo eu fiz, eu cumpri a ordem que Deus me deu. E o que é essa ordem que Deus deu? No verso de número 20 ele diz: ensinar a vocês para que vocês sejam edificados. E no verso de número 21 ele diz: testificar àqueles que não conhecem de Cristo, para que eles possam ter fé em Cristo. Percebe aqui que Paulo desdobra em duas esferas, então, este trabalho de Deus. Qual é a primeira esfera? Ensinar a vocês para que vocês sejam edificados, que é exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo quando ele diz: discipulem. Ensinem essas pessoas as coisas que eu ensinei, a fim de que elas cresçam e amadureçam no Evangelho. E qual é a outra dimensão? 16, 15 e 16 de Marcos: preguem o Evangelho. E Paulo está dizendo: eu dei testemunho do Evangelho para judeus e para gentios, para que eles pudessem ter fé em Cristo. Deu para entender, queridos? Qual é então o coração desse trabalho que Deus nos ordenou? O coração é isso aqui, ó: preguem o Evangelho e façam discípulos. Compartilhem as boas novas e conduzam a igreja ao amadurecimento, tá? Compartilhem as boas novas, é o trabalho de Deus para você. Edifique a igreja, para que a igreja possa amadurecer. Este é um trabalho de Deus para quem? Para o pastor? Sim ou não, irmãos? Só para o pastor? Também para o pastor, mas para toda a igreja. A edificação do corpo de Cristo é um trabalho de toda a igreja. E é exatamente essas duas coisas que o Senhor Jesus está ordenando em 16, 15 e 16 de Marcos, e em 28, 18 e 19 de Mateus, tá? Sim, eu preciso fazer uma ressalva. E qual é essa ressalva? Todo cristão tem de participar da proclamação do Evangelho. Isso não é para evangelistas apenas. Todo cristão tem de participar da proclamação do Evangelho. E todo cristão tem de participar da edificação da igreja. Este é o trabalho de Cristo, de que Paulo está falando aqui. É claro, é óbvio, cada um com os dons que Deus lhe deu, com diferentes dons, todos devem participar. Nem todos serão mestres, mas todos devem participar da edificação do corpo de Cristo. Nem todos serão evangelistas, mas todos devem participar da proclamação do Evangelho. Meu irmão, Deus lhe deu dons para que você contribua com a proclamação do Evangelho, e Deus lhe deu dons para que você contribua com a edificação do corpo de Cristo. Deu para entender isso, irmãos? Percebeu aqui? Tá. Eu preciso ainda fazer uma outra ressalva, tá? Sim, além desse trabalho central, desse trabalho nuclear da igreja, há um trabalho administrativo e material na igreja, tá bom? E aqui eu quero fazer uma distinção entre o trabalho administrativo e material e o trabalho espiritual, certo? O que é o trabalho administrativo e material? É aquilo que não é o trabalho espiritual. Este trabalho espiritual consiste na proclamação do Evangelho e na edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo chegue à maturidade, ok? Tudo aquilo que diretamente edifica um cristão para que ele se torne a imagem de Cristo, está nesse centro, nesse núcleo que o Senhor Jesus ordenou. Tudo aquilo que diretamente diz respeito à proclamação do Evangelho, está nesse centro que Jesus ordenou. Mas além disso, nós temos um trabalho que eu posso chamar de um trabalho material e administrativo. Devemos fazer isso? Devemos fazer isso também. Meu trabalho como pastor também, inclusive, há muito trabalho administrativo que eu tenho de fazer, que não é o trabalho do core, do coração, da centralidade do mandato do Evangelho, tá? Mas sim, é claro, a maior parte do meu trabalho diz respeito ao coração, à centralidade do Evangelho, aquilo que Jesus ordenou. E você precisa entender isso, meu irmão, preste atenção.
Muitas vezes você está bastante ocupado, inclusive no trabalho da igreja, mas o trabalho que você está exercendo é apenas um trabalho material e administrativo. Não está envolvido na edificação dos membros do corpo de Cristo diretamente, nem está envolvido diretamente na proclamação do Evangelho. E aqui está errado. Você está trabalhando errado. É preciso que você redirecione suas atividades. Não estou dizendo que você tem de deixar o trabalho material e o trabalho administrativo. Até porque, por exemplo, Deus vai constituir pessoas na igreja com uma vocação específica de cuidar das demandas naturais da igreja, materiais da igreja, os diáconos. E é uma vocação espiritual. Mas até os diáconos têm de proclamar o evangelho, como nós vimos Filipe proclamando o evangelho. Percebe, irmãos? Filipe era um diácono que foi constituído pelos apóstolos para cuidar das realidades materiais da igreja, a fim de que os apóstolos se ocupassem apenas de orar e pregar, mas até mesmo esses diáconos não prescindiam, não deixavam de lado, não negligenciavam a proclamação do evangelho, como é o caso de Filipe pregando ao eunuco e a muitas pessoas. Então, preste atenção. Eu gosto de uma ilustração do Colin Marshall e do Tony Payne no livro A Treliça e a Videira, porque ela nos ajuda a entendermos essa realidade do trabalho da igreja. O que é uma treliça? Alguém sabe o que é uma treliça? É uma estrutura feita de madeira ou de ferro, né? De alguma coisa rígida, que serve para que trepadeiras então cresçam e subam nela, né? Trepadeiras, tipo uma parreira, uma videira, um pé de uva. Tá bom, lá na casa do pastor Paulo tem uma treliça, tem um pé de uva. E nós já tomamos do suco de lá, muito bom, né? Muito bom. Então preste atenção. Por exemplo, uma videira, ela dará frutos saudáveis se ela crescer esparramada pelo chão? Sim ou não? Quem sabe de videira aí? Pastor Paulo, dá certo, pastor Paulo? Dá não, né? Tem que estar de pendurada, né? Então ela precisa de uma estrutura própria para que ela então dê seus frutos. E aí o Colin Marshall e Tony Payne usam essa imagem. A igreja nós temos dois trabalhos, o trabalho da treliça e o trabalho da videira. O que é o trabalho da videira? O trabalho da videira diz respeito diretamente à edificação dos membros do corpo de Cristo, para que eles se tornem mais semelhantes a Cristo. E o que é o trabalho da treliça? É tudo aquilo que é feito como suporte para esse trabalho da videira. Entendeu? Então sim, o trabalho da treliça é importante. Mas o trabalho mais importante é o da treliça ou o trabalho da videira, irmãos? Qual é o trabalho que o Senhor Jesus ordenou à igreja? Preguem. Entendeu? Então você não pode negligenciar isto. Edifiquem, façam discípulos. Você não pode negligenciar isso. Como eu disse para ti, parte do meu trabalho é administrativo. Parte do seu trabalho pode ser administrativo e material na igreja, inclusive. Sim, é um trabalho. Limpar os bancos da igreja é um trabalho. Construir paredes na igreja, no tempo que nós estamos elevando edifícios, isso é um trabalho. Mas esse não é o núcleo, esse não é o coração, tá? Se você tiver digamos assim, um conflito de tempos e atividades, priorize, obviamente, aquilo que diz respeito ao núcleo. E não se dê por satisfeito se você apenas está lidando com o trabalho administrativo e material da igreja. Você não está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus ordenou à igreja apenas fazendo isto. Faça também, mas não deixe não negligencie este mais do trabalho. Deu para entender? Deu para entender isso? Então, portanto, a segunda compreensão à luz desse, sirvam ao Senhor. Compartilhem as boas novas, queridos. Isto é trabalho do reino de Deus para nós. Você tem de compartilhar as boas novas. Quando Paulo diz, sirvam ao Senhor, ele está pensando nisto. É disso que ele está tratando. E além disso, conduza a igreja ao amadurecimento. Tá? Pastor, eu não sei como eu posso fazer isso, eu não tenho dom de ensinar. Eu não tenho dom de pregar. Como é que eu posso ajudar a igreja a se conduzir ao amadurecimento? A gente vai ver, a gente vai ver aqui ainda em Romanos, o apóstolo Paulo falando de nós nos aconselharmos uns aos outros. Precisa ser pastor para aconselhar uns aos outros, irmãos? Precisa? Sim ou não? Não.
Basta você entender que você tem um trabalho para com seus irmãos, você amar seus irmãos, você ter um motivo, uma circunstância na qual você entende que você precisa orientar seu irmão segundo a Escritura. Isso é trabalho do reino de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Como eu disse, eu citei aqui o aconselhamento, mas há muitos outros dons que Deus deu a você, meu irmão, para você ser parte na edificação do corpo de Cristo. Deu para entender? Pastor, eu não tenho lá, eu sou deveras tímido, eu não sei abordar alguém para compartilhar o evangelho com uma pessoa. Bom, por exemplo, eu tenho visto jovens hoje dedicando-se ao evangelho nas mídias sociais, compartilhando o evangelho através das mídias sociais. Às vezes com material que não é nem dele, né? Com textos de outros, com versículos de outros, mas eles fazem um trabalho de proclamação do evangelho. Percebe que existem muitos outros modos de compartilhar o evangelho? Por exemplo, talvez você não possa compartilhar o evangelho. Ou melhor, você não tem um dom específico de compartilhar o evangelho, testemunhando, falando de todo o evangelho a alguém, mas você tem de se envolver nesse trabalho também. E nós estamos, por exemplo, iniciando grupos Boas Novas. Talvez você não tenha habilidade de ministrar um curso, o Boas Novas, a um não cristão. Mas eu quero desafiar você a fazer isso, tá? Muitas vezes a gente não começa a fazer, por isso a gente acha que não dá conta. Mas comece, por favor. Mas imaginemos que você não tenha lá este dom. Mas você sabe fazer um bolo para o seu vizinho? Sabe? Sabe chamar seu vizinho para almoçar na sua casa? Você poderia convidar seu vizinho para participar de um grupo? Não é bem menos do que compartilhar o evangelho, mas diz respeito também a compartilhar o evangelho? De repente você é um excelente... faz aí um excelente, que prato gostoso assim você está a fim de comer fim de semana que vem, irmãos? Que prato você quer comer semana que vem? Lasanha. Quem faz lasanha aqui? Boa, irmãos. Aqui, eu vi uns 2, 3 dedos levantados ali, ó. Sua lasanha, de repente, pode ser as portas de abertura do evangelho a alguém, irmãos. Intencionalmente, entendeu? A gente não faz as coisas de modo ocasional, a gente sempre faz de modo intencional. Quando eu mudei para a Asa Norte ali, eu pedi para minha esposa fazer pães para entregar para os nossos vizinhos, né? E que coisa bacana, quantas portas a gente abriu com isso, irmãos? Nossos vizinhos de apartamento ali, né, do bloco, do nosso andar, do andar de baixo, do andar de cima, eu falei, amor, faz aqueles pães, e aí a gente vai bater nas portas dos vizinhos, se apresentar e tal. Só isso já abriu uma série de portas. Então percebe? Há muitos modos pelos quais você pode proclamar, ajudar na proclamação do evangelho, mas você precisa entender que você tem de estar envolvido nisso também. E eu pergunto, seu trabalho para o Senhor é somente administrativo e material? Você consegue olhar agora para o que você está fazendo para Deus? É somente administrativo e material? E o trabalho que diz respeito ao evangelho, você está fazendo, irmão? Você está se colocando como alguém participante para fazer, para tratar da seara de Deus? Você trabalha para compartilhar o evangelho, queridos? Você trabalha para fazer isso? Para que alguém chegue a Cristo? Você tem sequer ousado a orar por isso? Às vezes quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a ficar murcho, né? Não tem ninguém que a gente está evangelizando. Comece a orar por isso, irmão. Comece a apresentar-se diante de Deus e falar, Senhor, me ensina, como é que eu posso compartilhar o evangelho? Senhor, me dá dons, me dá ferramentas, me ajuda a perceber ocasiões, me dá a palavra certa. E como é extraordinário, queridos, como Deus faz isso. É extraordinário como Deus faz isso. Eu já tive a oportunidade de pregar o evangelho em ônibus, em esquinas, em diversos lugares, na madrugada, para traficantes, enfim, de uma série de modos, de púlpitos, de fora de púlpito, enfim. E como é extraordinário quando você começa a orar e pedir, Deus, me dá pessoas hoje, para que eu possa compartilhar o evangelho, me dá um jeito de eu falar, me ensina, Deus. Como é extraordinário, queridos. Como é extraordinário, como Deus tem interesse em fazer isso. Como Deus tem interesse em nos capacitar para isso, em nos dar dons para isso, em fazer que nós descubramos situações das quais antes nós não víamos oportunidade. Eu sou grato a Deus porque tenho visto irmãos desta igreja começando a compartilhar comigo. Pastor, um amigo, um primo, um familiar, eu comecei a compartilhar o evangelho. O que eu faço agora, pastor? Tem irmãos fazendo isso. O que eu faço agora, pastor? Qual é o próximo passo? Por onde eu vou?
O que eu vou fazer? E a alegria do pastor é ajudar você a fazer isso. A alegria de um presbítero vai ser ajudar você a fazer isso. A alegria de um evangelista dessa igreja vai ser capacitar você para fazer isso. Portanto, ouse começar, meu irmão. Tá bom? Ouse começar. Comece orando por isso. Comece pedindo a Deus maneiras de fazer isso. Inclusive, nossa próxima série de sermões, nós estamos na série Transformados, nossa próxima série será a exposição de Atos dos Apóstolos, enviados pelo Espírito. Meus irmãos, como o Espírito de Deus é poderoso em realizar através de nós grandiosos feitos, quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho. Uma dica aqui simples: sabe para que foi dado especialmente o Espírito Santo à igreja? Para que você seja testemunha, foi o que o Senhor Jesus disse. Fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Qual foi uma das principais missões do Espírito vindo derramar-se sobre a igreja? Que você que não sabe, que eu que não sei, eu que não tenho ferramentas, eu que não tenho estratégias, por Ele, pelo Espírito, possa testemunhar de Cristo. Também que, pelo Espírito, sua liderança te dê ferramentas para você testemunhar de Cristo. Mas, pelo amor de Deus, entenda isso. Esta é uma das principais missões do trabalhar para Cristo, compartilhar o Evangelho. Entendeu, irmão? Você entendeu isso? E depois você não vai só entender, mas eu vou fincar, vou estocar, eu vou martelar isso na sua cabeça dezenas e centenas de vezes quando nós estivermos lá em Atos dos Apóstolos. Até que isso se torne uma prática. Amém? Eu vou fazer isso, mas o Espírito Santo vai fazer muito mais, que é muito mais interesse dele que meu, né? De fazer isso no seu coração. Estocar, enfincar, né? Trabalhar no seu coração para que você se entenda. Você é um proclamador do Evangelho. Amém? Seu trabalho de compartilhar o Evangelho e discipular sua família também é um trabalho para Cristo. E na verdade esse é o primeiro trabalho para Cristo que você tem de fazer. A sua casa, ele é o seu estágio do seu trabalho para Cristo, é proclamando o Evangelho na sua casa, é discipulando sua família, que você inicie essa sua jornada na vida cristã. Então essa ordem que Cristo deu à igreja, é uma ordem que também inclui o seu trabalho do Evangelho na sua casa. Isso não pode ser prescindido. Há muitas pessoas que pregam a muitas pessoas de fora e sua casa está perdida e ele não ama o bastante, sua esposa, seu marido ou seus filhos, para lhes proclamar o Evangelho. Que amor é este? Que não nos constrange a vermos as pessoas que estão ao nosso lado perdidas, indo para o inferno, e nós não nos sentimos compelidos, constrangidos a orar, a interceder por elas e a compartilhar com elas o Evangelho. Então sim, esses sirvam ao Senhor, sem dúvida nenhuma. Em primeiro plano, diz respeito ao trabalho do Evangelho, que fala de compartilhar o Evangelho a quem não conhece Cristo, e fala de conduzir aqueles que estão em Cristo à edificação, e o primeiro lugar onde isso deve acontecer é na sua casa, no seu lar, na sua família, entre seus filhos, esposa e esposo. E fica a minha pergunta: estamos aqui labutando, trabalhando, reforçando. Meus irmãos, comecem cultos em casa. Estamos dando ferramenta para isso, literatura para isso, discutindo isso, ministrando cursos sobre isso. Entenda, pai, a sua responsabilidade em conduzir seu filho a Cristo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Olhe para o seu filho e veja nele alguém que carece da salvação que há em Cristo. Olhe para o seu esposo e sua esposa e perceba que eles precisam de Cristo. Eles precisam não apenas serem salvos em Cristo, mas eles precisam continuar sendo edificados em Cristo, sendo transformados à imagem de Cristo. Por isso a importância do culto familiar. Por isso a importância de assumirmos esse papel de liderança em nossas casas. Se você é homem e é cristão, assuma esse papel de liderança na sua casa, espiritual.
Se você é mulher e seu marido não é cristão, assuma essa responsabilidvocê de conduzir sua casa a Cristo, mas não negligencie isto. Talvez minha irmã, talvez meu irmão, você faça muitas coisas para o trabalho de Deus na igreja, e sua família está perdida. Você está completamente equivocado. Completamente. Você perdeu a ordem das coisas. Primeiro, a nossa casa edificada em Cristo. A nossa casa no Senhor. A nossa prioridade é essa. Entende? Se necessário, abra mão dos trabalhos que você faz aqui na igreja e priorize sua família para que ela se converta e se achegue a Cristo. Não estou dizendo que você abrir mão de congregar não, viu, irmãos? Lembra que eu falei que congregar não é trabalho, né? Congregar não é trabalho, tá? Congregar é capacitação, congregar é formação, tá? Mas talvez você esteja envolvido em muitos trabalhos e deixando do principal trabalho que é conduzir sua família a Cristo. Portanto, lembre-se disso, conduza sua família a Cristo. Deu para entender? Amém? Pegou o geralzão aqui? Beleza, então vamos entender agora rapidamente os modos que Paulo nos ordena fazer isso. A primeiro trecho, então, é sirvam ao Senhor. E os modos como Paulo nos diz que nós devemos fazer são com diligência e paixão. Servir ao Senhor com diligência. É o que está aqui no verso 11, quando ele diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ou sejam, positivamente falando, sejam diligentes, sejam cuidadosos. A palavra que Paulo utiliza aqui, essa palavra que aqui é traduzida por zelo, é uma palavra que fala de diligência, de fazer algo com dedicação, de fazer algo sem demora, inclusive de fazer também apressadamente. É o que Paulo está mandando a gente fazer. Sirvam ao Senhor apressadamente. Sirvam ao Senhor com diligência. Sirvam ao Senhor com demora. E ele vai dizer, quanto ao zelo, que não sejam preguiçosos. Ele fala tanto de um modo positivo, o zelo, né, que é a diligência, a pressa, o esforço, mas ele também fala de uma forma negativa, não sejam preguiçosos. E essa palavra pode ser traduzida também por não estar ocioso, sem ocupação, né, sem fazer nada, deitado na rede, na praia, ou preguiçoso. O que é alguém preguiçoso? Preguiçoso é alguém que até pode parecer ocupado, mas não tem iniciativa. Até pode parecer ocupado, mas não tem acabativa. Ou até pode parecer ocupado, mas não realiza um trabalho bem feito. Não é isso um preguiçoso? Parece ocupado, mas não tem. É diferente do ocioso, tá? O ocioso, ele está de fato descansado, não está fazendo nada. E o preguiçoso? Ele parece ocupado, mas ele não começa nunca. Fica só com planos, vamos fazer. É o que a gente já há muito tempo conhece a administração. A gente fala de proatividade ou iniciativa, né? O preguiçoso, às vezes, ele até parece alguém que está fazendo uma coisa, né? Está falando de muitas coisas que vai fazer, mas no final ele não faz nada. Tem um outro tipo de preguiçoso também, o que não tem acabativa. Já ouviu falar disso? Acabativa? É um neologismo aí da administração. A administração gosta de neologismo, né? Stephen Kanitz vai dizer que a acabativa significa a capacidade que algumas pessoas têm de terminar aquilo que iniciaram ou concluir o que os outros começaram. Tem pessoas que são preguiçosas porque elas nunca terminam. Até começam, mas nunca chegam ao fim. Nunca entregam aquilo que se propuseram a fazer no início. E aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: sirva ao Senhor, à lavoura de Deus, ao trabalho de Deus. E nesse trabalho de Deus, meus irmãos, apresse-se. Não fique retardando a hora de fazer, seja diligente. E o oposto disso é, não seja ocioso. Não fique sem fazer nada, ou não seja preguiçoso. O preguiçoso que inicia e não termina, ou o preguiçoso que só fica falando que vai iniciar e não começa, ou quem sabe o preguiçoso que inicia e começa e faz um trabalho porco. Trabalho porco. Mal acabado, né? Aquele trabalho que você olha e fala, caramba, tem que chamar outra pessoa para fazer de novo, porque não adiantou nada. Alguém já disse que o preguiçoso trabalha por
2, ele tem que fazer de novo a mesma coisa que ele havia feito antes. E é disso que Paulo está falando aqui. E aí eu pergunto para você, nesse trabalho para o Senhor, se veja aqui agora, que dia é hoje, irmãos? Dia 1º de agosto, é isso? Você está ocioso? Hoje, você está ocioso nesse trabalho da edificação dos cristãos e da proclamação do Evangelho? É a minha pergunta para você, é o que Paulo está perguntando aqui. Você está ocioso? Ou quem sabe, você está realizando um trabalho preguiçoso? Você só diz que vai começar, mas não começa? Ou até começa e não acaba? Ou até começa e acaba e faz mal feito? O chamado de Paulo aqui é o seguinte: priorize seu tempo, apresse-se em fazer, estude, se aprimore, se capacite. Aprenda com o exemplo de outras pessoas, seja zeloso no trabalho a Deus, que diz respeito a proclamar o Evangelho, no trabalho a Deus, que diz respeito a edificar a igreja de Deus, seja zeloso nisso. Procure se capacitar para fazer isso, faça isso apressadamente, não deixe para o ano que vem, depois que eu terminar minha pós-graduação, depois que eu tiver meu 3º, 4º, 5º, 6º filho, não, apresse-se. Este é o primeiro como Paulo que nos ordena. E o que é este como? Sirvam ao Senhor com diligência. E por fim, sirvam ao Senhor com diligência e paixão, queridos. Esse servir a Deus tem de ser com paixão. Não basta fazer, realizar, ser pragmático. Tem de haver o quê? Paixão. É o que podemos depreender desta fala de Paulo quando ele diz: sejam fervorosos no Espírito. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Que aquilo que vocês vão realizar não seja feito, tudo bem, faça de forma consistente, realize tudo que está planejado, chegue ao fim, sem preguiça, com pressa, mas que não seja só um trabalho, bati meu ponto, que você faça isso com prazer, que você faça isso de modo fervoroso, que você faça isso com alegria. E como é que alguém pode fazer um trabalho para Deus com alegria? É muito simples, meus irmãos. Como pode haver ardência no coração, fervor, entusiasmo? Como eu posso amar fazer aquilo que Cristo me ordenou? Como eu posso trabalhar com diligência e paixão para o Senhor? Muito trabalho, mas também muita motivação e muita alegria. Aqui a gente está falando, Paulo está falando de um aspecto afetivo do trabalho, um aspecto emocional do nosso trabalho para Cristo. Não basta ser pragmático, tem de se fazer com alegria e entusiasmo. E como é que a gente pode encontrar alegria e entusiasmo? Simples, é só olhar para o mais que nós vimos até aqui em Romanos, é só olhar para a cruz do Calvário. Olha o que o apóstolo Paulo diz, abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 14. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, Paulo poderia nos buscar, nos inspirar por diversos motivos, mas Paulo olha para a questão central daquilo que pode nos inspirar, daquilo que pode nos efervescer. E Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. O que nos constrange? O amor de Cristo. Porque estamos convencidos que um morreu por todos. Paulo está olhando aqui para o Cristo de Isaías 53, 11, quando Deus chama ele de servo. A gente olha para o trabalho do escravo Cristo. Cristo se fez escravo, Cristo se fez servo, e ele fez o seu trabalho com amor por mim e por você, queridos. Quando a gente olha para a cruz do Calvário, queridos, não há como nós não nos sentirmos constrangidos pelo que Cristo fez. Entende? Quando nós olhamos para o trabalho de Cristo, e o texto de Isaías 53 fala sobre isso, ele verá o trabalho da sua alma, o meu servo, o justo.
Jesus olharia depois para o trabalho, para o serviço da sua alma. Cristo se faz escravo, servo, e Ele o entrega, Ele faz esse trabalho com amor e com dedicação, com paixão. Não há outra expressão mais específica, perfeita, adequada para descrever o que é o serviço de Cristo na cruz, senão paixão. O que é o que Cristo passa na cruz? Paixão, queridos, é paixão. Há um aspecto afetivo, há um aspecto emocional do envolvimento de Cristo nesse trabalho. E Paulo diz que quando nós olhamos para isso, queridos, isso nos constrange. Entende? O que te constrange ao trabalho de Cristo? Sabe o que me constrange ao trabalho de Cristo? A cruz do Calvário. A cruz do Calvário. É por isso que desde os meus 15 anos de idade, 16 e em seguida, eu nunca deixei de trabalhar para Cristo, de buscar priorizar o trabalho de Cristo. Por quê, queridos? Há muitas pessoas que me inspiraram. Há muitos homens de Deus que me inspiraram, mas, sobretudo, todas as vezes que eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo, vale a pena. Vale a pena as madrugadas que a gente tem de virar, vale a pena os problemas que a gente tem de lidar, os conflitos que a gente tem de resolver, as questões que a gente tem de priorizar para o reino de Deus, em detrimento de nosso tempo, em detrimento, às vezes, de nossos recursos, em detrimento de muitas coisas. Meus irmãos, eu abri mão de muitas coisas nessa minha jornada, até aqui, para a glória de Cristo. E todas elas valeram a pena. Valeram a pena. Olhe para Cristo, que o amor de Cristo te constranja, meu irmão. Que isso seja o bastante para que você entenda o quê? Se Ele morreu, logo todos morreram. E Ele vai dizer no verso 15: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu, para que a sua vida já não seja mais sua, mas seja dele. Entende? E como sua vida é dele, especialmente você trabalhando para ele. Isto é uma expressão que, de fato, você agora faz parte daqueles pelos quais Jesus orou. Manda! Orem para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. E por fim, eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 15, 58. A minha exortação final é esta aqui. A exortação final de Paulo a nós nessa noite é esta. A exortação final do Espírito Santo de Deus a nós nesta noite é esta. Você ouviu o Evangelho? Você descobriu o que Cristo fez? Você foi salvo por Cristo? Então por que a preguiça? Por que a ociosidade? Por que a negligência? Por que primeiro as suas coisas antes das coisas do reino de Deus? Por que, irmão? Então você ainda não entendeu o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, você reconhece que agora você já não vive mais para si, mas para Cristo. Portanto, a minha fala a ti nessa noite é: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso do trabalho no Senhor não é vão. Coloque-se em pé, amado. Coloque-se em pé, amada. Eu quero orar por você. Você tem sido negligente? Você tem sido ocioso? Você tem sido preguiçoso? Eu tenho sido preguiçoso? Eis o momento de nós nos colocarmos diante de Deus. Você compreendeu o Evangelho? Se você compreendeu o Evangelho, você entendeu. Você é um trabalhador de Cristo, meu irmão. Sua força laboral é prioritariamente dele. E você precisa entregar a ele um trabalho que ele está esperando. Ele espera que você ajude a edificar o seu corpo. Ele espera que você compartilhe o seu Evangelho. Ele ordenou isso a todos nós. Portanto, oremos nessa noite. Se você precisa confessar-se, apresentar-se diante de Deus em confissão e reposicionar-se, em nome de Jesus eu te peço, faça um novo compromisso com Cristo hoje, se realinhe, se redirecione seu tempo, sua vida e seus esforços. E pelo amor de Deus, meu irmão, sirvam ao Senhor com diligência e paixão. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu antes de tudo quero pedir perdão a Ti. Porque muitas vezes temos sido negligentes,
ociosos, preguiçosos. Nós muitas vezes fazemos o mínimo possível e julgamos ainda que é o bastante. Colocamos em primeiro plano tudo quanto diz respeito a nós apenas e ignoramos aquilo que o Senhor ordenou à sua igreja. Nos perdoa, por favor, Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Que nós possamos hoje ser constrangidos pelo Evangelho e pela Tua Palavra. Que nessa noite nós possamos nos reposicionar diante de Ti. Os Teus servos, nós estamos aqui nos apresentando, fazendo compromissos, Senhor. Compromissos de apresentar diante de Ti apressadamente nossos tempos, nossos recursos, os dons que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, Senhor, nos capacita com dons do Teu Espírito, para que edifiquemos a Tua igreja. Nos capacita com dons do Teu Espírito, para que proclamemos o Evangelho de Cristo. E que essa mensagem que hoje é dirigida à Tua igreja, Senhor, possa provocar em nós reposicionamento. E que nós possamos descobrir a alegria de trabalhar para Ti, a realização de trabalhar para Ti, a satisfação, Senhor, de cumprir o Teu mandato, aquilo que o Senhor nos ordenou, ascendendo aos céus. Que os Teus servos possam experimentar a alegria de ver e de compartilhar e de cooperar, para que o Teu corpo amadureça e para que aqueles que não Te conhecem creiam em Ti. Essa é a minha oração na Tua presença, esse é o compromisso dos Teus servos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos.